Oi gente, tudo bom? Meu nome é Jarles, eu vou apresentar para vocês como ocorreu minha observação para a realização da atividade integradora. O profissional que foi observado nessa atividade foi um técnico que ele realiza a instalação, configuração e manutenção de redes de computadores em residências. A atividade observada foi a instalação de um ponto de internet em residência e o tempo de observação foi de cerca de 1 hora. A abordagem ao profissional foi a partir de questionamentos e, dependendo da resposta que esse profissional oferecia, outros questionamentos iam sendo realizados ao longo da atividade. Alguns fazeres saberes que foram observados. Primeiramente, em relação à técnica, que é requerido que esse profissional realize alguns cortes precisos em cabos, consiga fazer a transição de cabos de um local para outro. Os métodos que são utilizados. Esse profissional ele precisa realizar a configuração de equipamentos que estão presentes em postes, e aí isso faz necessário com que ele suba em escadas a partir dos DPIs para que ele leve isso aí até a casa do cliente. As operações que são realizadas é a instalação de um cabo novo passando pelos postes, tá? E esse cabo ele é desviado para que o sinal de internet que antes passava apenas pela rua possa chegar também à casa do cliente. E aí o profissional precisa realizar algumas operações também, como a configuração de equipamentos dentro da casa do cliente. As formas de comunicação acontecem principalmente entre o profissional e o cliente, a partir de algumas perguntas para saber onde vão ficar os equipamentos, etc. E também entre o profissional e pessoas de outros setores da empresa, para a liberação desse sinal, liberar algumas informações específicas. Saberes sobre materiais. O profissional, além dos materiais básicos que ele precisa ter em relação à sua atuação, como alicates, coisas para cortar cabo, furadeiras também para fazer alguns pequenos reparos. Ele precisa também ter conhecimento sobre o uso de EPIs, afinal ele está próximo à rede elétrica, precisa subir em postes. Então, são coisas que ele precisa saber. Saber de outra natureza. Ele precisa se deslocar entre cidades, entre bairros, dentro de uma mesma cidade. Então, saber dirigir ele é obrigatório para esse profissional, assim como também ele precisa ter alguns conhecimentos em relação ao uso de materiais de construção, como eu já falei. Ele precisa fazer alguns reparos, tirar telhas, recolocá-las, que são coisas que muitas vezes a gente não aprende nos cursos que a gente vai realizar. Em relação às dimensões que estão presentes, a estética, principalmente em relação a esses cabos que ficam passando de um local para outro, é muito importante isso ser considerado pelo profissional. Questão ética, o profissional ele tem acesso tanto à casa do cliente como a muitas informações pessoais. Sobre a dimensão econômica, o cliente ele tem alguns custos, como o pagamento para fazer a instalação e o pagamento frequente, de mensalidades, e a empresa ele tem os custos para o deslocamento do funcionário e também para pagar o próprio funcionário. Questões ambientais, a gente sabe que tudo que trata de material eletrônico traz algum risco para o meio ambiente. Então, muitos cabos desses que a gente vê, eles são passados a partir de forma subterrânea, dentro de mares. Então, muitos dos materiais que são utilizados pelo profissional, eles são descartados, muitas vezes incorretamente, como resto de cabo, plástico, caixas, etc. A dimensão social, esse profissional ele é extremamente importante, afinal o serviço que ele presta, a instalação da internet, é essencial para vários setores, Para eu estar gravando esse vídeo, esse profissional ele é indispensável. E aí a gente pode trazer a dimensão identitária disso aí. Esse profissional pode se sentir uma sensação de pertencimento a algo que é pertinente, a um setor importante. Com relação à estrutura da situação de trabalho, o objetivo foi realizar a ligação de internet na casa do cliente. A equipe de trabalho envolvida, muitas vezes o profissional trabalha sozinho ou acompanhado de outro profissional, nesse caso ele estava sozinho, mas ele precisa realizar a comunicação com outros setores da empresa para a liberação de informações, de sinal, enfim. O ambiente que é realizado é tanto na rua como também dentro da casa do cliente. E os recursos que ele utiliza são recursos para fazer o corte de fios, para passar esses fios, escada para subir em postes, EPIs. Então tem uma série de materiais que ele utiliza. As regras que foram observadas, o uso de EPIs é indispensável. O profissional, ele por padrão, solicita a leitura
ele faz a leitura de alguns pontos do contrato, pede para que o cliente assine, então tem umas burocracias por trás. Os desafios dessa profissão. Aconteceu algo bem inusitado, né, que nesse caso foi observado que o sinal da empresa foi interrompido e esse profissional precisou passar várias horas aguardando essa volta do sinal para que ele pudesse continuar seu trabalho, então isso prejudicou bastante. A iminência da chuva também estava, como a gente chama aqui na Paraíba, estava bonito para chover, então isso aí também atrapalha o serviço do funcionário. Teorias de aprendizagem que podem ser observadas, né? A aprendizagem ao longo da vida, a gente sabe que esses profissionais, muitas coisas, eles não vêm seus cursos, eles aprendem ao longo do tempo. Muitos nem passam por nenhuma formação antes de entrar na empresa. A própria empresa forma eles a partir da vivência prática. Algumas coisas como memorização e automatização é indispensável para esse cliente, né? Muitos serviços são feitos de forma automática, como corte de cabos, a emenda de alguns cabos também. E a incorporação, tendo em vista que esse profissional, né, ele não trabalha somente com base em conhecimento intelectual, mas ele precisa perceber algumas condições que são adequadas para a realização do trabalho dele. Em relação à transposição didática, né, coisas que com certeza têm que ser consideradas pelo professor. As dimensões, né, dimensões éticas, estética, econômica e ambiental, por exemplo, né, eu sempre tratei isso, mas de forma indireta. Então, eu acredito que falar sobre essas dimensões de forma mais direta para que o estudante ele saiba a importância é fundamental. E também algumas coisas, como por exemplo, por ser um trabalho manual e precisa de uma prática, o ensino guiado por simulações, visitas técnicas, atividades de estágio, com certeza são essenciais para que nessa área, né, para que o estudante ele consiga sair da escola com uma capacidade de atuar profissionalmente. Então, foi isso que eu quis trazer para vocês. Tentei ser um pouquinho rápido para respeitar o tempo. Mas qualquer dúvidas, podem deixar nos comentários que eu vou respondendo e a gente vai conversando, tá? Obrigado.